Vamos então dar início a esta reunião de Câmara, ordinária de dia 5 de abril, também realizada em videoconferência pelas razões sanitárias. Obviamente, começar por cumprimentar os colegas e cumprimentar também os colaboradores do município que dão apoio a esta reunião e sem os quais naturalmente não era possível fazê-la. E hoje é dia 5 de abril, enfim, a seguir ao domingo de Páscoa, mas naturalmente tenho que começar esta reunião no PAOD por naturalmente propor, no fundo, aqui aquilo que me parece mais do que justificado, a votação de um voto de pesar pelo falecimento do Almeida Henriques. Como sabem, o Sr. Presidente da Câmara de Viseu estava em exercício, tinha sido infectado com Covid e que teve um agravamento de sintomas e veio verificar-se o pior desfecho possível com o seu falecimento e, portanto, é mais do que justo e de bom tom, diria eu, nós associarmos a um homem do poder local. O Almeida Henriques era Presidente da Câmara de Viseu desde 2013, mas antes disso já tinha sido Presidente da Assembleia Municipal e foi um homem que se dedicou à causa pública, também servindo no Governo da República e, portanto, deixa-nos... O poder local está hoje mais pobre com o seu falecimento e, sobretudo, Viseu também. E, portanto, naturalmente, associarmos aqui ao Almeida Henriques é tributar também aquilo que foi um exemplo na prossecução do interesse público, nas mais diversas formas de atuação. O Almeida Henriques, na Associação Nacional de Municípios Portugueses, desempenhava de alguns anos a esta parte um papel relevante naquilo que diz respeito, sobretudo ao movimento das Smart Cities, portanto era um autarca vocacionado para essa vertente, no fundo, dos territórios inteligentes, e ele dinamizava uma secção da qual o município também, da Ruda também fazia parte, e é nessa sede que eu também tive a oportunidade de privar com ele, e portanto nessa medida ficamos todos altamente consternados com este desaparecimento súbito e obviamente de lamentar este acontecimento, associarmos à dor dos vizienses e da família e portanto obviamente da minha parte, em nome do município, propor aqui um voto de pesar pelo falecimento do Almeida Henriques enquanto Presidente da Câmara de Viseu e enquanto homem do poder local. Este era o primeiro ponto que queria, depois naturalmente darei a palavra aos seus vereadores para dizerem o que entenderem sobre esta matéria, depois se calhar passaríamos à votação, mas antes disso gostava também de dar as informações habituais para depois ser mais fácil a discussão destes pontos. Dar nota também do recente falecimento de um ex-colaborador do município, o Carlos Quintino, mais conhecido por Majancas, que também nos deixa prematuramente. Ele tinha já alguns problemas de saúde, mas obviamente também dar aqui essa nota de pesar na reunião de Câmara. Trata-se de um ex-colaborador e, portanto, naturalmente faz todo o sentido que também a Câmara Municipal possa, no fundo, simbolicamente associar-se a esta dor de perda. Depois, dar nota que, nesta altura, portanto, dia 5, os dados da situação epidemiológica da Covid-19 no nosso concelho são, neste caso, a existência de 4 casos ativos confirmados, portanto, neste momento temos 4 casos com infecção ativa, temos 1.141 casos que já tiveram recuperação clínica e 60 óbitos a lamentar, como sempre. Neste caso em concreto não tenho neste momento dados sobre infecções ativas nas escolas, portanto as que já retomaram, não tenho neste momento qualquer informação nessa matéria e portanto isso é um bom sinal, mas naturalmente agora com o desconfinamento o provável é que estes números possam vir a aumentar. Sobre a vacinação, eu iria depois pedir à vereadora Carla para dar algumas notas sobre o processo de vacinação a 31 de março, no fundo, que é o termo da primeira fase, e também já o início da segunda fase aqui no Conselho, e sobretudo também nota da vacinação do pessoal docente e não docente, que está, creio eu, já também programada para breve. Carla, se calhar podias avançar e depois dava a palavra aos colegas, está bem?
Senhor Presidente, muito boa tarde, caros colegas, colaboradores do município. Enquanto ao processo de vacinação, à campanha de vacinação, os dados à data de hoje, temos 14.239 fichas de vacinação, das quais, com a primeira inoculação, nós já temos 1.941, isto representa cerca de 13,63% da população vacinada com a primeira dose de vacina, seja AstraZeneca, Pfizer ou Moderna. Com a segunda dose, neste momento, temos 763 pessoas, o que prefaz cerca de 5,36% da população vacinada já com a segunda dose. Neste momento, a capacidade do centro de vacinação de Arruda está nos 450, portanto, nós avançamos com este número para a Task Force Nacional. Temos capacidade de vacinar todos os dias da semana. Foi uma decisão do ASES de vacinar de sábado, ou seja, de segunda a sábado. Por enquanto, deixamos apenas o domingo como descanso do pessoal. Neste momento, nós vamos vacinar esta semana, quarta, quinta e sexta, população em geral. No sábado está previsto vacinarmos 300, são 295 docentes e não docentes do Conselho, portanto, de Arruda dos Vinhos, e portanto, incapacidade de resposta concentrada apenas neste fim de semana para o pessoal docente e não docente, o Centro de Vacinação da Arruda está a colaborar com o Centro de Vacinação de Vila Franca de Xira no período da tarde e iremos tentar dar resposta a 500 docentes e não docentes. Está previsto vacinar 800 pessoas, portanto, no sábado. Portanto, vai estar aberto das 8 às 22, o centro de vacinação. Portanto, em termos de fase 2, muito provavelmente vai correr tão bem quanto a fase 1 e, eventualmente, para a semana já terminaremos a fase 2. Muito obrigado, Carla. Bom, agora abre então o período para discussão dos colegas. Falta-me falar disso, mas eu depois falo no fim. Está bem. Posso? Sim, faz favor. Cumprimentar o Sr. Presidente e os demais colegas presentes e os senhores funcionários, naturalmente. Associar-me às palavras que o Sr. Presidente proferiu sobre o falecido Presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques. É sempre lamentável até pela idade que tinha, e acho que o mais importante aqui é enaltecer, digamos, a vida de alguém que se dedicou muito à causa pública. E, portanto, esse serviço público prestado, quer a nível nacional, quer a nível local, é aquilo que importa referenciar. E, tanto quanto ouvi dizer, digamos assim, quer da direita à esquerda, era uma pessoa que sabia muito bem distinguir aquilo que era importante daquilo que era supérfluo e soube cultivar amizades, quer na direita, quer na esquerda. E isso é que é importante quando as pessoas têm esse dom de não se enquistarem e ficarem só afetos a um determinado lado da barricada. Normalmente nunca são pessoas queridas do seu povo. Este, pelo sinal, era uma pessoa que, pelos vistos, tinha esse dom de partilhar com todas as pessoas as suas vivências e a sua maneira de estar, e, portanto, também queria-me associar, naturalmente, a esta perca, porque é sempre alguém que nos deixa prematuramente, e, portanto, não só porque exercia funções importantes no Conselho de Viseu, mas por tudo o que a sua vida representa ao serviço público. Dito isto, naturalmente, o meu voto será favorável a este, associar-me também ao pesar de mais um ex-funcionário que nos deixou da Câmara Municipal e, portanto, isto faz-nos pensar que, efetivamente, este vírus mata não só os mais velhos, mas também os mais novos. Portanto, a minha preocupação é a preocupação, creio que de todos nós, que, efetivamente, é algo que nos faz pensar como é que pessoas tão jovens nos deixam
fruto daquilo que se pensava que tinha efeitos só a partir dos 70, 80 anos. Afinal, infelizmente, os efeitos estão aí para quem, digamos, está a sentir, e estas famílias estão a senti-lo na pele. Depois aproveitava este tema para perguntar ao Sr. Presidente se efetivamente foi tomada ou não alguma posição já relativamente à Cima-Oeste no que se diz respeito ao tal dia municipal que falámos aqui, que aprovámos a tal proposta, no que diz respeito, portanto, ao dia municipal dos profissionais de saúde, das IPSS, dos lares, portanto, todos aqueles que estiveram na linha da frente no combate a este malfadado vírus. E fazia uma outra questão também, que não tem nada a ver com este tema, mas uma vez que se aproxima a passos largos as festas da Nossa Senhora da Salvação, atendendo a que vivemos momentos ainda de muita incerteza, se o município seguramente que já pensou relativamente a estas festas, sabemos, parece que isso é um dado adquirido, que não poderão ser de forma alguma com ajuntamentos de pessoas como fazíamos, digamos, antes de surgir o vírus. E, portanto, perguntava ao Sr. Presidente se pensa manter os moldes do ano passado ou se já tem perspectivado alguma outra, digamos, uma outra solução para este momento, que é sempre um momento querido para todos nós arrodenses. Não sei se há mais alguma intervenção dos colegas antes de passarmos à votação aqui do voto de pesar e das respostas. Não? Muito bem, então relativamente ao voto de pesar, se calhar eu iria pôr à votação o voto de pesar pelo falecimento do Presidente Almeida Henriques. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado então este voto de pesar por unanimidade e depois remetê-lo para a Câmara Municipal de Viseu, para o município de Viseu também. Depois remetemos o voto de pesar para o município de Viseu. Muito bem. Relativamente às questões colocadas, no que diz respeito ao dia municipal, ou intermunicipal dos profissionais de saúde, etc., nós só tivemos, para além da reunião que tivemos aqui, só tivemos mais uma reunião da Cima-Oeste, e esse assunto ainda não foi focado na Cima-Oeste, ou seja, também só houve uma reunião, creio que na quinta-feira haverá uma próxima, ainda não sou conhecedor da ordem de trabalhos, portanto não posso dizer se está agendado algum ponto dessa matéria ou não, enfim, mas na outra anterior não estava agendado, nem foi discutido esse assunto e os outros assuntos foram todos discutidos, mas não houve depois tempo para nos outros assuntos encaixar esse tema. Eu não conheço, pronto, a ordem de trabalhos da próxima reunião de quinta-feira, em princípio ela vai chegar só amanhã ou na quarta e, portanto, não consigo saber se já está agendado esse ponto para discussão dos colegas ou não. No que diz respeito às festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, nós, nesta fase, eu diria que há um grau de probabilidade de nós acharmos que a imunidade de grupo ainda não está concretizada em agosto. Portanto, eu diria mesmo que o processo de vacinação corra muitíssimo bem. E estou certo que vai correr, porque de facto tenho sido testemunha in loco também às vezes da dedicação e do profissionalismo e empenhamento de todos os seus profissionais. Mas mesmo que, como estava a dizer, que corra muito bem o processo de vacinação e que nós consigamos vacinar muita gente todos os dias, com as 2 tomas da vacina eu acho difícil nós termos a segurança de considerar que em agosto toda a gente vai ter a segunda dose da vacina tomada e, portanto, eu diria que a imunidade de grupo é certo que poderá estar já num patamar razoável, mas eu creio que ainda não nos dará a segurança, à data de hoje pelo menos, para nós estarmos já a decidir coisas tão importantes como realizar uma largada de touros, por exemplo, que me parece que é algo muito complicado em termos daquilo que é, no fundo, a convivência próxima que as pessoas têm nesse tipo de situações e, sobretudo, aquilo que é os requisitos da própria festa e as características da própria festa nesse campo, que é
no fundo, ali uma partilha gastronómica e, enfim, e como conhecem, parece-me que é difícil nós termos condições sanitárias para fazer esse tipo de evento. Outros eventos, nós temos já, ao abrigo da lei do estado de emergência anterior, em 2020, contratualizado alguns artistas para a festa, e eles até chegaram a ser anunciados na altura, e pago 50% do respectivo cachê. Portanto, significa isto que, em termos contratuais, está previsto que em 2021 eles possam atuar no Concelho da Ruda, e atuando no Concelho da Ruda, a contratação que está prevista é naturalmente fazer no âmbito da festa do Concelho. Ainda não consigo perceber se haverá condições ou não. Está prevista uma reunião com o agente em breve. Enfim, por causa das limitações de circulação no Concelho, não foi possível promover essa reunião ainda, mas está previsto que ela possa ter lugar em breve e nós vamos ver se há condições ou não. À data de hoje, eu diria, nós temos no Concelho da Ruda 2 recintos aprovados pela IGAC, que é a Inspeção Gerais das Atividades Culturais, para poder ter espetáculos de natureza artística. Um é o Auditório Municipal e o outro é a Praça de Touros, José Marcos Simões. No auditório, parece-me que é redutor haver um espetáculo do Camané ou, por exemplo, dos Amor Eletro, que são artistas que já estão contratualizados, nos termos que eu referi há pouco. A Praça de Touros poderá ser uma solução, desde que existam simultaneamente algumas condições sanitárias salvaguardadas. Por exemplo, é preciso que haja uma redução da lotação, é preciso que haja a emissão de bilhete com lugar marcado, para que seja possível garantir um distanciamento físico entre os espectadores, etc, etc. Se nós virmos que há condições de promover um espetáculo desta natureza, eu diria que ele poderá ser uma realidade. Mais do que isso, nesta fase, eu acho que é prematuro, eu percebo que haja aqui uma ansiedade sobre essa matéria, mas temos que ir acompanhando não só o evoluir da situação epidemiológica, mas também o evoluir do processo de vacinação. Prudentemente, à data de hoje, eu diria que, desde que nós consigamos garantir distanciamento físico em locais que estejam homologados para o efeito, como é o caso da Praça de Touros José Marcos Simões, que está validada pelo IGAC para fazer espetáculos dessa natureza, diria que sim, com reservas ainda e com bastantes limitações. Largadas de touros, acho que vai ser impossível fazer nos moldes em que estamos habituados a fazê-las. E, portanto, naturalmente não me quero precipitar aqui, até porque nestas decisões nós envolvemos sempre as tertúlias e aquilo que é os grupos que colaboram com o município na realização dos festejos anuais. E, portanto, não vou tomar aqui nenhuma posição pública, nem vincular o município, sendo que para isso nós vamos ter que fazer uma reunião preparatória primeiro com todos os intervenientes da festa, como disse. Acho possível haver festa com contornos substancialmente diferentes àquilo que era o paradigma de 2019 para trás, e acho que será possível talvez fazer um bocadinho mais do que foi feito em 2020. Agora, não consigo estar aqui a dizer o programa da festa, porque isso vai depender, como devem imaginar, de muitos fatores. Portanto, resumindo e concluindo, mais do que 2020 acho possível, à data de hoje, com reserva. Ao nível de 2019 e para trás disso, acho impossível, à data de hoje, também com reserva. Portanto, vamos ter que encontrar, sem dúvida, aqui um compromisso entre a saúde pública e aquilo que é a realização de festejos que são importantes e que as pessoas também precisam, sob várias perspectivas, desde logo a económica, mas não só. E, portanto, é no equilíbrio que nós vamos ter que encontrar as soluções para a festa de agosto de 2021 e, portanto, acho que responsavelmente nós temos que ter aqui mais algum tempo de espera para conhecer melhor a evolução das coisas e depois tomar as decisões que se impuserem nesta sequência. Sei que este assunto já foi aflorado também na Cima Oeste, não há consenso dos municípios quanto à realização de festejos nos próximos meses e, portanto, estamos também a tentar encontrar enquadramento dentro daquilo que são os quadros legais aplicáveis neste estado de emergência que ainda vigora até maio, pelo menos. Portanto, isto para dizer o seguinte, também nessa perspectiva, em termos de legais,
se espera alguma alteração de circunstâncias e depois perceber a evolução da situação epidemiológica, que nós neste momento é uma incógnita. Nós estamos a assistir neste momento a um agravamento da pandemia nos países da Europa Central e vamos ver se a terceira vaga foi do Ocidente para o Oriente ou se ainda há a hipótese de haver aqui uma inflexão e que voltar outra vez para o Ocidente mais uma vaga ou então o agravamento ainda desta terceira vaga que não se sabe muito bem. As variantes existem, elas estão aí. Na nossa região de Lisboa e Vale do Tejo temos uma predominância já também de outras variantes, nomeadamente a inglesa, que é mais transmissível e que também é mais letal e, portanto, recomendo a toda a prudência que nós não achemos que isto está resolvido e, portanto, é muito natural que estas decisões, não sendo o ideal, tenham que ser dilatadas ainda no tempo, porque não é possível em abril, início de abril, tomar uma decisão final sobre a festa de agosto, que é, como se sabe, em agosto. E, portanto, eu pedi aí alguma compreensão e, como compreendem também, não é uma decisão fácil e tem que ser medida com muitos indicadores que ainda não temos em nossa posse. Mas, se me perguntarem a opinião, já disse, acho que é possível mais do que 2020, mas acho também que é necessário que seja muito menos do que 2019 e anteriormente a 2019. Portanto, no meio estará a virtude, vamos ver que virtude é que conseguimos levar a cabo. Penso que eram só estas as questões que foram colocadas. Não sei se há mais alguma questão que queiram ver esclarecido neste PowerPoint, antes de darmos entrada no período da ordem de trabalhos. Deixem-me só dar nota do seguinte. Nós tínhamos previsto uma deliberação de Câmara relacionada com esta matéria em dezembro, como se recordarão, que, no fundo, fez o calendário, aprovar o calendário das reuniões de Câmara para 2021. Nesse calendário estava previsto a realização de uma reunião descentralizada, a primeira deste ano, no dia 19 de abril. O regime do estado de emergência é certo que ainda poderá mudar até lá, mas à cautela eu diria que se concordassem, nós iríamos dar sem efeito esta reunião descentralizada de 19, que iria ter lugar no Clube Desportivo, Recreativo e Cultural de Cardosas, e mantínhamos como sendo uma reunião em videoconferência esta de dia 19. A próxima que está prevista a ser descentralizada há de ser, se tudo correr bem, a 31 de maio, no União Recreativa e Desportivo de Arranhó. Eu diria que é prematuro para esta nós estarmos já a tomar decisões, mas se concordassem, acho que cautelarmente nós podíamos convencionar que dia 19 de abril dávamos sem efeito esta reunião descentralizada de Cardosas, porque a data de hoje, enfim, não sei se o enquadramento nos permite fazer esta reunião, mas, enfim, não fazíamos mais nada quanto ao resto das reuniões que estão previstas descentralizadas, e seria na União de Arranhó, dia 31 de maio, dia 28 de junho, na Startup Cultural da Quinta da Serra, depois dia 26 de julho, em Aduzeiros, e é só, depois seria já em novembro, mas isso já é depois das eleições autárquicas. Seria em outubro, desculpem, em outubro e novembro. Portanto, estas que estão aqui em cima da mesa, é esta de Cardosas, como disse, dia 19 de abril, dia 31 de maio, Arranhó, e dia 28 de junho, mês 6, Quinta da Serra, e depois 26 do 7, sim, Aduzeiros. Portanto, se concordassem, iríamos fazer uma decisão aqui muito telegráfica sobre esta dia 19 de abril, no sentido de cancelar e manter a reunião em videoconferência, e quanto às outras, iríamos esperar mais um tempo para ver o enquadramento legal aplicável, está bem? Não sei nada a opor. Ok? Pronto, então fica assim a próxima reunião de Câmara, dia 19 de abril, ainda por videoconferência, está bem, Anabel? Vamos então dar início à ordem de trabalhos propriamente dita. Começamos então pelo ponto número 1 da mesma ordem de trabalhos, que é precisamente a questão da ata da reunião anterior, dia 22 de março. Ela foi presente, dispensarão a leitura, como é óbvio. Quem vota contra esta ata? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade do ponto 1 da ordem de trabalhos, a ata da reunião anterior. O ponto 2 da ordem de trabalhos diz respeito a, enfim, mais um, não diria pacote de medidas, mas o prolongamento das medidas de mitigação da Covid-19, sobretudo no que diz respeito
Aqui há a prorrogação de alguns prazos automáticos, uma vez que até dia 30 de abril se perspectiva que os serviços, enfim, poderão reabrir, mas continuamos com agendamentos por marcação prévia e há um dever de recolhimento, não obstante, nas habitações ainda, e, portanto, entendemos que as pessoas têm tido alguma dificuldade em fazer alguns pagamentos e, por isso, no fundo, prorrogamos automaticamente estes prazos e o pagamento respectivo e também a suspensão dos prazos de defesa nas coimas e nos processos de execução fiscal. Depois, isentar também o pagamento de rendas referente ao mês de abril de 2021. Isto justifica-se, não obstante os estabelecimentos voltarem a poder funcionar, eles estão com a sua autonomia ainda limitada. No caso dos ginásios não, mas no caso dos estabelecimentos de cafetaria, etc., relativamente às planadas, ou seja, não é possível utilizar em pleno toda a superfície contratada com o município e entendemos por bem estender também aqui esta isenção do pagamento da renda até o final do mês de abril, pelo menos. E depois temos também aqui a prorrogação dos prazos que já falei, no caso concreto. Pronto, basicamente é isto, ou seja, no fundo prolongar por mais um mês, digamos assim, os prazos e os pagamentos dos arrendatários que têm contrato com o município para efeitos comerciais. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto número 2 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 3 da ordem de trabalhos, diz respeito, no fundo aqui há uma alteração respeitante ao fundo de maneio, nomeadamente aqui da CPCJ, uma vez que houve aqui uma alteração na estrutura dirigente da CPCJ, no caso concreto, a senhora Presidente da CPCJ, Emília Rucha, que terminou o seu mandato e que é substituída pela nova Presidente, a Hélia Pinto Tavares, da Segurança Social, e, portanto, aproveitar também a oportunidade para agradecer, em nome do município, naturalmente, o empenhamento e o trabalho da Presidente Emília Rucha à frente da CPCJ ao longo destes últimos 8 anos, sensivelmente, e, portanto, no fundo, esta proposta visa agora a passar o fundo de maneio para a atual Presidente, que é, como disse, a doutora Hélia Tavares, da Segurança Social. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 3 da ordem de trabalhos. Sr. Presidente. Sim, sim. Queria só deixar aqui uma palavra de apreço pelo trabalho também desenvolvido pela ex-presidente da CPCJ, a Emília de Rucha, que merece, digamos, esse reconhecimento público. Ok, muito obrigado. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 4 da ordem de trabalhos, diz respeito a um estágio curricular no âmbito daquilo que é a nossa parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, aqui a favor de um aluno que está aqui identificado, portanto, na área da licenciatura em Gestão de Empresas, no total de 300 horas, com início durante o mês de junho de 2021, por forma a permitir ao aluno um contacto com a realidade de trabalho, etc. Mais uma vez, como é bom de ver, portanto, é um protocolo que não tem encargos diretos para o município e, portanto, está devidamente identificado aqui essa circunstância e poderá reunir condições de aprovação, que é o que se pretende com esta proposta sobre o ponto 4. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a esta matéria. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto 4 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos. O ponto 5 diz respeito aqui a um estágio também curricular, no caso concreto através de uma sugestão do IFP, no âmbito de um curso técnico de apoio à gestão, no total de 210 horas, com início no mês de abril, portanto já será para este mês, por forma a permitir aqui à aluna um contacto também com a realidade do trabalho. Portanto, está aqui em anexo o protocolo também previsto, aplicar, também é algo que não tem encargos para o município da Ruda e, portanto, é uma mais-valia também para
o formando, neste caso, para poder ter um contacto com o mundo do trabalho, como se disse. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto 5 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 6 da ordem de trabalhos, diz respeito a uma medida também que já vem sendo habitual, do âmbito da ação social escolar. Como sabem, tem que vir aqui à reunião de Câmara. Não vou identificar os requerentes por uma razão também de proteção de dados. Está aqui previsto que é para apoio, num dos casos, de um aluno do pré-escolar, no valor de 100% da refeição escolar, escalão A, e no outro caso, escalão B, o valor de 50%. Cifra-se, portanto, a estimativa de encargos para o município com estas duas medidas de apoio social de 154,03 €. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto, número 6. Não havendo, podemos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 7º da ordem de trabalhos. É aqui um pedido no âmbito do projeto Fundo de Emergência Social Covid-19. Está aqui identificado também o requerente, não vou mencioná-lo aqui. Nos termos daquilo que é a proposta dos serviços, reúne condições de aprovação este pedido, no montante de 438,81 €. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto número 7 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar então esta proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade também este ponto número 7 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 8º da ordem de trabalhos. Diz respeito a uma proposta que visa a isenção do pagamento de uma taxa correspondente à emissão de certidões respeitantes à atribuição de topónimos e numeração policial. Este ponto surge aqui no sentido de evitar que os nossos municípios estejam a ter dificuldades e ter que fazer pagamentos de taxas relacionadas com uma alteração que houve na conservatória, enfim, daquilo que é os documentos que geralmente estão a ser solicitados e que exigem uma certidão de morada. E, portanto, neste caso concreto, parece-nos que não faz sentido, uma vez que, quando o processo é desencadeado pelo município, nós estarmos a cobrar aos municípios esta informação. Já têm existido alguns casos aqui e, portanto, entendemos por bem isentar esta despesa aos nossos municípios, sobretudo numa altura como esta. Não sei, Mário, se queres acrescentar alguma informação relevante sobre este ponto, mas basicamente parece-me que é isto. Não, é exatamente isso. Nós explicamos o processo e depois estamos a cobrar sobre essas taxas, sobre essas certidões, e acho que não faz sentido se não somos nós a disputar o processo. É uma regularização disso só. Ok. Mas há uma questão sobre este ponto número 8 da ordem de trabalhos? Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 8º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, recordam-se que na reunião passada, portanto, este diz respeito a uma isenção da tarifa de execução de modificação de ramais domiciliários de água e limpezas de fossas céticas para IPSS e associações e coletividades. Recordam-se que na reunião anterior trouxemos uma questão relacionada com aquilo que nos parecia uma lacuna no que diz respeito, no fundo, à possibilidade de haver uma ruptura dentro da rede predial de cada associação, IPSS, etc., e haver um tratamento discriminatório em relação àquilo que estava a existir com os consumidores particulares e, portanto, ser feita essa avaliação com base na média de consumos verificado para que pudesse ser mais correto do ponto de vista da justiça relativa. No caso concreto, esta proposta que vem aqui hoje como ponto número 9 da ordem de trabalhos visa também isentar a tarifa de execução e modificação de ramais domiciliários de água e limpeza de fossas céticas para instituições de particulares de solidariedade social e associações e coletividades. Nós sentimos cada vez mais estas associações, por força da questão da pandemia, estão a debater com problemas de tesouraria, obviamente, e todos nós somos sensíveis a isso, e temos sido sensíveis a isso,
e, portanto, também nos parece que nesta fase nós estarmos a cobrar por estes serviços também não faz sentido, uma vez que naturalmente acaba por ser um apoio indireto que se está a dar, o facto de isentarmos este pagamento destes serviços também essenciais para essas associações e coletividades. Não sei, Mário, se queres acrescentar alguma coisa em relação a este ponto. Não, é mesmo isso. É só realmente não estarmos aqui com verbos para um lado e para o outro. Ok. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria do ponto 9. Não havendo, podemos colocar então à votação esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade então o ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 10º da ordem de trabalhos. Diz respeito a uma proposta para a aprovação de um protocolo entre o município da Ruda dos Vinhos e uma entidade que é a Gomes e Severino Limitada para a recolha de óleos alimentares usados. Nós tínhamos, de facto, anteriormente, uma parceria para esta recolha dos óleos alimentares usados. Aliás, até existiam alguns pontos colocados nas vias públicas para isso. A anterior entidade deixou de fazer esse serviço e agora tivemos que encontrar uma nova entidade que pudesse fazer esse serviço de recolha dos óleos alimentares usados. Objetivamente, enfim, nós temos neste momento esse serviço também no estaleiro municipal, através do Ecocentro, como sabem, mas haveria a necessidade de continuar a garantir aqui algum nível de atomicidade para os óleos alimentares, sobretudo tendo em conta que o setor da restauração e mesmo o doméstico produz estes óleos alimentares usados com uma em grande quantidade e, portanto, é útil que possamos, através deste operador de gestão de resíduos, fazer esta parceria. Portanto, o protocolo de colaboração está aí em anexo, portanto, também não representa, digamos assim, um encargo adicional para o município da Ruda dos Vinhos e, portanto, nesta medida, aquilo que temos a propor é a respectiva aprovação, tendo em conta a necessidade de existência deste serviço no terreno. Mário, não sei se queres acrescentar alguma questão a isto. Só acrescentar que, com certeza, deverão ter conhecimento, mas quantos mais soubermos melhor, o óleo não é para nós despejarmos diretamente o óleo para lá, é para levarmos um recipiente e deixarmos lá dentro, como alguns podem ver, é essa a função dele. Portanto, é só este o conhecimento. Obrigado. Ok, obrigado. Não sei se há alguma questão sobre este ponto 10º da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto 10º da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O ponto 11 vem aqui para retificar as normas do Ecocentro. Foi um lapso, naturalmente assumo e pedindo desculpas por isso, onde se lê nas normas que aprovámos na reunião anterior, o horário da manhã entre as 8 e as 12 deve ler-se entre as 9 e as 12, ou seja, o horário de abertura do Ecocentro é às 9 e não às 8. Está bem? Tinha constado por lapso nas normas e, naturalmente, em todos os outros documentos de suporte está correto o horário, portanto, nomeadamente até na própria portaria do Ecocentro, mas, de facto, nas normas havia aqui este lapso que não tinha sido detectado anteriormente e, portanto, daí a necessidade de haver uma correção para assim ficar tudo homogeneizado. E pedindo desculpas, naturalmente, por este lapso. Não sei se há alguma questão, então só isto é a alteração do horário de abertura. Não havendo questões, podemos colocar então à votação esta proposta sobre o ponto 11 da ordem de trabalhos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, então, este ponto 11 também. O ponto 12 diz respeito também a uma retificação de uma deliberação. Parece que isto hoje foi aqui um bocado... tem que ver com a área da declaração de utilidade pública para a expropriação por utilidade pública, objetivamente, daquela zona, daquele troço do coletor de saneamento, desde a Ponte dos Afetos, naquele terreno confinante, da propriedade do Sr. Zé Carvalho Dionísio. Eu não sei se é Zé Carvalho Dionísio ou se é Zé Dionísio Carvalho, agora fica... Portanto, vejam isso do nome dele, se faz favor. Mas, no fundo, tem a ver com uma... a retificação tem a ver com a área, é uma parcela com área de 2.610 metros quadrados a destacar do prédio e não 2.620. Portanto, há aqui uma diferença de 10 metros quadrados a mais que estava na deliberação anterior e que tem que ser corrigida agora para
2.610 metros, que assim estará correto. Basicamente é esta a alteração. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos então colocar à votação este ponto 12 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado então por unanimidade o ponto 12. Os documentos para conhecimento, temos então o resumo da tesouraria e o licenciamento de obras particulares, que já seguiu também para os seus vereadores. Pronto, esta reunião hoje foi rápida, como já viram. Alguma tinha que ser, algum dia, mas não quer dizer isto que não venhamos a ter outras ainda mais morosas durante este mandato, apesar de ele estar a aproximar-se do fim, ainda está longe do fim, e portanto vamos continuar o trabalho.